pobres de espírito. Quem são? Você sabe o que significa ser pobre de espírito? Jesus, ele disse, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Mas, afinal, quem são eles? Eu quero trazer para você um exemplo bem prático, mas eu quero fazer uma comparação, uma analogia com o mundo. O pobre, por exemplo, o pobre humano aqui, o ser humano, não é, diante do mundo, não é, ele depende de ajuda. Ele tem necessidades. Para tanto, ele depende de pessoas. Ele depende de circunstâncias. Por exemplo, a pessoa que depende de um patrão para um emprego. Ele depende de um proprietário para morar em uma casa. De aluguel, por exemplo, ele quer alugar uma casa, ele depende do proprietário de uma casa, porque ele não tem uma casa. Então ele depende de morar naquela casa, porque aquele proprietário vai fazer com ele ali, não é, alguns contratos, e ele vai morar naquela casa. Quer dizer, ele depende daquele proprietário. A pessoa que quer fazer um empréstimo, por exemplo, ela precisa ir ao banco e vai depender do bancário, não é isso? Para conseguir o seu empréstimo. Depende de alguém para matar a sua fome. Pede socorro a alguma pessoa, ele não tem dinheiro, não tem comida em casa. Ele vai pedir para um parente, vai de alguma maneira conversar com alguma pessoa que possa lhe ajudar. Ele depende da pessoa porque tem fome. Assim também é no mundo espiritual, no espírito. Quando nós pecamos, por exemplo, nós percebemos que nós não temos o alto poder de nos perdoar, o alto poder de nos salvar para morarmos no céu. Sozinhos? Não. Reconhecemos que nós dependemos do perdão de nosso Deus. Ser pobre de espírito, meus irmãos, é reconhecer que sem Cristo nós estamos falidos espiritualmente. O que significa pobre de espírito é dependentes de Deus. Dependem de Deus para tudo. Jesus disse, sem mim, nada. Ele disse, nada podemos fazer. O sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo pecado. Eu não tenho alto poder de me perdoar, mas é o sangue de Jesus, aquele que morreu na cruz, que pode apagar os meus pecados. Logo, dependo do sangue de Jesus. Logo, dependo, claro, desde que eu me arrependa e me converta com sinceridade, Ele me perdoa. 1 João 1,7. Pobre de espírito é quem depende do perdão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus em Cristo. Agora, veja exemplos, por exemplo, de libertação. Ninguém pode libertar você do pecado aqui na terra. Nem médico, nem psicólogo, nem religião. Só Jesus pode te libertar. A Bíblia diz, em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos dependentes para sermos libertos. Isso é ser pobre de espírito. É depender unicamente de Cristo. Pobre de espírito, dependente, o pobre é dependente. Agora, formas que eu quero falar para você sobre essa dependência de Deus. Eu tenho que te provar para você ler na Bíblia Sagrada. É quando você confia em Deus, não na força do teu braço. Provérbios 3, 5 e 6. Quem depende de Deus, meus irmãos, não precisa entender, só confiar, só se jogue nos braços do Senhor Deus. Viver pela fé é ser pobre de espírito. Romanos 1,17 e Hebreus 11,6. Dependência de Deus é andar no escuro, confiando que Deus tem a luz para o seu caminho. Porque nós andamos no escuro, nós andamos em um mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, mas a luz do nosso Deus, pela qual nós dependemos, porque somos pobres de espírito, Ele nos ilumina e mostra o caminho pela sua palavra, que é a luz que ilumina o nosso caminho. Quando a Bíblia diz, orai sem cessar, por que orai sem cessar? Porque nós somos, meus irmãos, em derredor, o inimigo quer nos destruir. Então quando oramos sem cessar, isso mostra que somos pobres de espírito, ou seja, dependemos do nosso Deus. E isso é bem-aventurado. O Senhor Jesus disse em 1 Tessalonicenses 5,17, Filipenses 4,6. Quem não ora, desaba. Quem ora, depende. Obedecer a palavra, meus irmãos. Leia lá em Isaías 1,19, Tiago 1,22. A nossa dependência de Deus não é só você pedir bênção. É você obedecer à direção de Deus. É depender de ser guiado pelo Senhor Deus. Esperar no tempo dele. Salmo 40 e o verso 1. Você conhece bem. Isaías 40, 31. Quem depende de Deus, meus irmãos, não corre na frente. Caminha ao lado do Pai eterno, aleluia. Como um filho depende da proteção do seu pai. Reconhecer que tudo vem dele, de Deus, não de você. Leia Mateus 6, 31, 32, Tiago 1, 17. O ar que você respira já é prova de que você depende de Deus. Porque se ele tirar o ar desse mundo, nós apagamos, nos tornamos um nada. Por isso, somos pobres de espírito. Reconhecemos que dependemos do nosso Deus. Negar a si mesmo e viver na dependência da graça, como disse Paulo. Que Deus disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. 2 Coríntios 12, 9 e Mateus 16, 24. Quando eu chego
em meu limite, a graça de Deus começa a agir, porque somos pobres de espírito e dependemos do nosso Deus. E vou encerrando aqui com uma meditação mais forte para que você escreva no papel, para que você não esqueça que você é um pobre de espírito, se você o é. Nessa palavra, eu sei que Deus está te transformando, abrindo um novo horizonte, para que você seja totalmente dependente do Senhor. Pobre de espírito é aquele que reconhece: sem Deus eu não sou nada. Dependência não é fraqueza, é o segredo da vitória, porque muitos arrogantes aí estão pensando o contrário. Quem depende de Deus, meus irmãos, nunca será envergonhado. Jesus disse, e repito, sem mim nada podeis fazer. 15 verso 5 de João. Tudo posso, mas eu tudo posso não é com a força do meu braço, é naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E termino aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5 e o verso 3. Compartilha e me segue para mais vídeos. Deus em Cristo te abençoe. Seja dependente de Deus. Isso é ser pobre de espírito.